Glorificado e exaltado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre, o que foi morto e que com seu sangue comprou para Deus, homens de todas as raças, línguas e nações, e para o nosso Deus ele nos fez reis e sacerdotes, para reinarmos sobre a terra. Amém? Abra as suas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 5, versículo 29. Que diz assim: e chamou o seu nome Noé, dizendo: este nos consolará acerca das nossas obras e do trabalho das nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. Amém? Vou ler de novo. E chamou o seu nome Noé, dizendo: este nos consolará acerca das nossas obras e do trabalho das nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. Senhor, eis aí a tua palavra. Nós somos homens falhos, Pai. Pedimos a ti perdão pelos nossos pecados. Pedimos porção do teu Santo Espírito dobrada, Senhor, sobre todos nós, para que nós venhamos a ter revelação, discernimento, e que essa palavra venha circuncidar nosso coração e nos formar a imagem e semelhança do seu Filho, Jesus Cristo, porque sem Cristo nada podemos fazer, e Cristo em nós é a esperança da glória. Nós convidamos o Senhor, Pai, mais uma vez. É mais um convite que todos convidaram aqui o Senhor, para que o Senhor venha fazer o milagre da plenitude do Espírito, da conversão plena, Senhor, da santificação, que o Senhor venha curar os enfermos, e o Senhor venha, Pai, a trazer consolo e libertação a todos, em nome de Jesus. Amém. Eu estava ocupado em saber o que ministrar a igreja essa noite. E lembrei-me, há muito tempo atrás, que toda escola bíblica dominical gerava uma revelação. E eu sabia que essa revelação, ela não era referente ao que o pastor estava pregando, porque vinham coisas totalmente diferentes. E a maioria das vezes que eu via pregar domingo à noite, na escola bíblica dominical, Deus me falava o que pregar. E eu fui para a igreja hoje, dizendo a Deus: eu quero me esvaziar de tudo que eu aprendi nesses últimos dias. E eu quero uma novidade. E chegando na portaria da igreja, eu ali com os irmãos, a gente sempre compartilha algo. Eu me lembrei que um dia eu estava ouvindo o pastor Jurandir pregar, e enquanto ele pregava, Deus me falava da Arca de Noé. E o que eu vou trazer talvez seja até novidades para vocês, mas é uma revelação antiga. Porque quando eu cheguei em casa e fui orar: Senhor, o que é que eu vou pregar? Deus me lembrou que eu me lembrei de manhã cedo dos animais na Arca de Noé. E o fundamento da ministração naquela época, isso tem uns, 10 anos, foi que dentro daquela arca, o leão não ficava à vontade. Imagine o leão comendo os amiguinhos de jornada na arca. Naquela época, naquela situação, as águias, elas não poderiam voar alto, porque elas estavam reclusas. Aquele ambiente de 3 andares. A gente observa que os animais não poderiam ser naturais, eles tinham que estar todos cativos a uma disciplina de comportamento imposta por Noé. E assim é a igreja, irmãos. O pinguço não pode ser pinguço aqui dentro.
eles têm que estar cativos à vontade de Jesus. O adúltero aqui dentro, não, aqui não. Você tem que parar com isso. Porque você tem que estar cativo à doutrina e à disciplina de Jesus. O mentiroso não pode vir para a igreja e continuar mentindo. Porque isso era lá, no seu habitat natural. Aqui, não. E naquele tempo, Deus observou que o mundo estava contaminado com pecado. Deus amaldiçoa toda a carne. Toda a carne estava contaminada com o pecado. Vamos ler o livro de Gênesis capítulo 6, versículo 13. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Ou seja, Deus está falando da nossa natureza humana, que em Adão, antes do pecado, era puro, mas depois se tornou praticante do pecado. Versículo 14: faze para ti uma arca da madeira de gofer. Farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. E desta maneira a farás de 300 côvados o comprimento da arca, e de 50 côvados a sua largura, e de 30 côvados a sua altura. Farás na arca uma janela, e de um côvado acabarás em cima, e a porta da arca porás ao seu lado. Far-lhe-ás andares baixos, segundos e terceiros. Porque eis que eu trago um dilúvio de águas sobre a terra, para desfazer toda a carne em quem há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra expirará. Tudo o que há na terra morrerá. O que eu acho interessante é como o poder da palavra de Deus se manifesta na vida do homem, né? Eu li do 13 até o 17, 4 versículos. É a descrição do trabalho, da missão de Noé, perante a decisão de Deus de exterminar toda a carne da terra. Muito fácil de falar. Certamente Deus, se abrisse a boca e dissesse: haja arca, a arca seria feita num piscar de olhos. Mas para Noé foram 100 anos de trabalho. 100 anos envolvido naquela atividade. E se você levar em consideração que naquele tempo não chovia, nessa hora você tem que meditar no que é fé. E perceber que diante da explicação desse texto, nós temos muita coisa que tomar por sério, por verdadeiro, mesmo que todo o mundo ao nosso redor diga ao contrário. É melhor você ficar com a palavra de Deus. E era Noé de idade de 600 anos, quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. Noé tinha filhos, os filhos já eram casados, tinham suas esposas, e eram 3 filhos que Noé tinha. Cada filho casou-se com uma esposa. E você pode até ver na Bíblia, homens com 1000 esposas, mas no princípio não era assim. O homem casava com uma mulher só. E aquele casamento permanecia até que a morte o separasse. E 8 seres humanos entraram na arca.
E Deus disse a Noé que entrasse os casais de cada espécie vivente na terra. E os casais perante Deus eram chamados de macho e fêmea. E Deus não muda, por mais que a sociedade descreva casais de outras formas. E dos animais puros tivessem 7 casais, e dos impuros apenas 2, e das aves 7 casais. A gente observa que quanto mais puro, mais liberdade você vai ter diante de Deus. E mais agradável e precioso será você diante do Senhor Jesus. Agora, eu fiquei com um questionamento. A palavra do Senhor, ela se renova sempre, meu irmão. Todo dia a gente vai ler, a gente sempre tem uma novidade. E da última vez, há 10 anos atrás, quando eu ministrei essa palavra, eu não percebi o que eu percebi hoje. As minhas leituras do Velho Testamento não me chegaram a esse questionamento. Mas é porque Deus quer falar alguma coisa com uma pessoa aqui essa noite. Você reparou que os peixes não morreram? E aí fiquei o questionamento, por que os peixes não estavam dentro da arca? Claro, o habitat natural dos peixes é a água. E a terra ia ser inundada, ia ficar no dilúvio cheio de água. Mas esse é um sinal para a igreja. A Bíblia diz que Pedro foi chamado por Jesus para ser pescador de homens. Mas a Bíblia diz também sobre o batismo, onde morre o velho homem e nasce a nova criatura em Cristo Jesus, nascido do Espírito. Os peixes, meus amados, é impressionante. É o sinal dos cristãos. Durante toda a perseguição do início da igreja, um encostava no outro. E para saber se ele era cristão ou não, o desenho simplificado de um peixe é um arco, cerrado por outro arco e unidos numa ponta. E isso dá exatamente a figura de um peixe. Aí um chegava no chão com um pau e escrevia o seu arco. E o outro se fizesse o outro arco, para formar a figura do peixe. Aí eles poderiam abertamente falar de Cristo, porque a igreja perseguida não falava abertamente de Jesus. Sempre o mundo vai ser contrária à igreja. Nós precisamos entender que essa artimanha de Satanás de entrar na igreja e mudar os costumes, os marcos antigos e criar uma igreja diferenciada da igreja primitiva, essa é a estratégia para trazer imundície à igreja. A igreja é o que Jesus falou que é. Não podemos mais acrescentar nem tirar nada do que é a igreja. Os peixes não sofreram com o dilúvio. Porque os peixes apontam para o lugar onde não há impureza, irmãos. Os peixes apontam para o lugar de santidade, de frescor. E eu fiquei olhando assim, Jesus, aonde o Senhor quer me chegar com essa revelação? No livro de Marcos, capítulo 1, versículo 17, está escrito assim: E Jesus lhes disse, vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. E em Mateus 17, 27, está escrito assim: Mas para que os não escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca encontrarás um estáter. Tomam e dá-o por mim e por ti. Dentro da boca do peixe também tinha uma moeda. E eu insisto em falar
dízimo e oferta é adoração. Faz parte do nosso currículo. E é importante para nós. Nós precisamos aprender a adorar Jesus de forma completa, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todas as nossas forças. E eu trago isso à memória porque existe uma onda muito grande de distorções de valores, onde o homem acredita mais no sustento do governo, no sustento secular, do que no sustento de Deus. E o governo só aumentando os impostos, só aumentando os impostos. E alguns ainda ficam satisfeitos, porque estão colaborando com o Brasil, colaborando com o país. Mas eu quero lhe dizer, Deus só cobra 10%, nunca muda. E Ele não recebe isso como vamos dizer assim, um imposto. Mas Ele está lhe dando a oportunidade de adoração. Jesus Cristo, irmãos, é o Filho de Deus e o Salvador. E a figura do peixe, ele aponta para uma palavra chamada, um acrônimo chamado ictis. Palavra grega quer dizer peixe. E aí as letras são Iessos, Christus, Tel e Ios, Soter, que são as primeiras palavras, as primeiras letras das seguintes palavras: Jesus Cristo, Deus, Filho e Salvador. Então, quando o texto me levou a perguntar por que o peixe não morreu, o peixe aponta para Jesus. O acrônimo ictis, que quer dizer peixe, é a forma assim, secreta, em que a igreja perseguida se identificava com a sua declaração de fé: Jesus Cristo, Filho de Deus e Salvador. E eu fiquei impressionado, animado com isso, porque é uma analogia, assim, feita de uma situação criada com a distância de mais de 3.000 anos, irmãos. Só a Bíblia consegue nos surpreender com essas analogias. Eu costumo dizer que a Bíblia é uma obra tipo o tricô, que um ponto liga a outro ponto, até formar aquilo que nós queremos. E no caso de Deus, é formar em nós a fé e a crença em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O peixe também nos lembra o batismo. Eu já falei isso. E a Bíblia diz que se de todos os animais e de todos os homens que não estavam na arca foram perdidos, e os peixes todos foram salvos, isso aponta também para uma escolha em uma vida antes de estar na terra, para uma predestinação, para um povo que Deus já escolheu para ser salvo. No livro de Jeremias, capítulo 1, versículo 5, está escrito assim: antes que te formasse no ventre, te conheci. Ou seja, antes de eu me materializar na terra. É Deus falando com Jeremias. No livro de Apocalipse, capítulo 3, Jesus, ele manifesta 3 grupos de salvos: os chamados, os escolhidos e os fiéis. E nós ficamos, assim, alegres em saber que alguns de nós fomos escolhidos antes de nascermos, para estarmos aqui essa noite ouvindo essa palavra. E está escrito assim: antes que se te formasse no ventre te conheci, e antes que saísses da madre te santifiquei, as nações te dei por profeta. É impressionante saber essas coisas. E saber que essas informações estão todas escondidas no texto bíblico. E que se a gente for cavar, vai encontrar cada vez mais tesouros valiosíssimos.
Apocalipse capítulo 13, versículos 7 e 8 diz assim: e foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda a tribo e língua e nação. Ele está falando sobre o dragão, sobre o tempo do fim, onde nós já estamos, e que muitos cristãos estão aqui dentro da igreja, mas estão sendo contaminados com o dragão, crendo em doutrinas humanas, esquecendo da santificação, desconsiderando ao priorizar o reino de Deus e a sua justiça. O versículo 8 diz assim: e adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esse cujo nome não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Ele está falando que de Jesus Cristo foi morto antes da fundação do mundo. Coisas espirituais feitas no Kairos, no tempo de Deus, que nunca serão desconsiderados, desmerecidos ou perdido o seu valor, e que nós muitas vezes desconsideramos. E nós temos que pedir a Deus fé, irmãos, para acreditar na Bíblia, para acreditar nessa palavra, mesmo que tudo ao nosso redor mostre o contrário. Creia no que está escrito. No livro de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 21, diz assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver. Eu quero até falar de outra forma. Não é de qualquer forma que você entrou na arca, porque a arca também aponta para a igreja. Que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Jesus Cristo, irmãos. Se você for fazer uma analogia segundo os textos bíblicos, é o acesso à arca de Noé. É importante a gente observar uma análise quantitativa. Quantos milhares ou milhões de pessoas existiam na Terra naquele tempo? Só 8 foram salvos. Quantos milhares ou milhões de animais existiam naquele tempo na Terra? Só aqueles escolhidos por Noé foram salvos. Nós precisamos nos envolver no trabalho de evangelismo, irmãos. Nós precisamos fazer planos para o reino de Deus, para a salvação das almas. Esses 100 anos que Noé estava batendo naquele martelo, usando o serrote, trabalhando a madeira para pegar a forma da peça que ele queria fazer, Noé era testemunha de milhares de pessoas. E poucos estavam crendo. Porque certamente se eu estivesse lá e eu cresce em Noé, eu ia ajudar ele. E na hora de colocar as pessoas dentro da arca, Noé ia dizer para mim: entra aí, você me ajudou. Você precisa se envolver no trabalho de evangelismo, irmãos. Você precisa ser achado como um obreiro, assim como Noé e seus filhos. Isso faz parte do culto. 100 anos. E poucas pessoas deram atenção para ele. E lá no discurso escatológico, Jesus diz assim, Mateus 24, 36, 37 e 38. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe,
nem os anjos do céu, nem um filho, mas unicamente meu Pai. Ele está falando do dia da vinda de Jesus Cristo, no dia do arrebatamento da igreja. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Ou seja, alguém está fazendo a arca, alguém está obedecendo a Deus, alguém foi achado justo. A Bíblia diz que Noé foi achado justo diante de Deus. Quem aqui foi lavado pelo sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário? Levante a mão. Você foi justificado pelo sangue de Jesus. E Deus te convida essa noite para você construir uma arca, para salvar os seus parentes em primeiro lugar. Depois aqueles que você escolher, seus alvos de evangelismo, de evangelização. Versículo 38. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio comiam, bebiam e casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. Comer é pecado, irmã? Beber é pecado? Casar é pecado? Não. Você reparou que a questão aqui não é para pecar ou não pecar? A questão é viver como se fosse ficar na terra ou viver como se fosse morar no céu. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Só imitando Jesus, estando aqui na terra, cuidando das coisas do Pai, cuidando do reino de Deus, cuidando dos negócios do Pai, é que você vai estar percorrendo o caminho de Jesus, vivendo a vida de Jesus na verdade. Hebreus 11:7. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda se não viam, temeu, e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. A justiça segundo a fé. Quem é o autor e consumador da nossa fé? Jesus. O que é a justiça? É imitar Jesus. A verdade, irmãos, a eternidade, a perfeição, o objetivo é sermos imitadores de Cristo. 1 Pedro 3,20, os quais no outro tempo foram rebeldes, quanto à longanimidade de Deus, esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, isto é, 8 almas se salvaram pela água. Amados irmãos, é preciso entender que esse tempo que Deus está esperando você se converter, é o tempo da longanimidade de Jesus. É o tempo da bondade de Deus. Hoje eu estava conversando com um jovem sobre a minha dificuldade de entender o cristianismo, na parte das, vamos dizer assim, a gente chamava no meio militar, né? Da falta de dureza, da falta de aspereza. E muitas vezes essa dureza e essa aspereza fazia com que as pessoas se afastassem da igreja. E várias vezes eu cheguei para meu pastor, vou sair da igreja, não aguento mais fingir que eu sou crente. Teve um dia mesmo que o pastor parou tudo que ele estava fazendo e ele foi trabalhar comigo. Meu irmão era um velhinho de 69 anos de idade. E eu era vendedor que batia de porta em porta. O abençoado ficou do meu lado ali, o tempo todo. Porque eu tinha cansado de ser um falso crente, de ter erros em minha vida. Mas um dia Deus olhou para a minha cara e disse assim, senta aí. Abra em Gálatas 5:22.
Foi o que Deus disse para mim. E ele disse assim, leia. E lá está escrito que o fruto do Espírito é amor, paz, alegria, bondade, mansidão, autodomínio, fé, benignidade, perseverança. E eu fiquei olhando aquilo e ele disse assim, você acha que eu cobraria de você o que eu não sou? Mas esse tempo de longanimidades, onde Deus, sendo Deus, tem paciência de esperar a sua mudança, precisa ser percebido por você. Conforme o texto que eu li, que Tomé teve temor de Deus e partiu para construir a arca. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E Deus hoje está lhe dando uma oportunidade, como um bom amigo, como um bom pastor, de mudar de atitude, de se converter, de transformar a sua vida, de parar tudo e analisar a sua vida conforme a Bíblia. Se não leu a Bíblia, leia de novo. Se acha que é muito tempo para até tomar uma decisão, ler a Bíblia, leia o Evangelho de João e perceba o quanto você é diferente de Cristo. Veja Cristo como alvo e mude a sua forma de ver, de enxergar, de falar, de ouvir, de reagir ao Evangelho. No livro de Atos, capítulo 1, versículo 3, está escrito assim, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo ouvidos por eles por espaço de 40 dias. Quanto tempo choveu no dilúvio? 40 dias. E a gente vê, mas, peraí. Quem definiu que ia chover 40 dias? Deus. Depois de ressurreto, depois de morto na cruz, depois de ressurreto ao terceiro dia, 40 dias, Deus, Jesus, deu testemunho da grandiosidade da nossa esperança, vencer a morte. 40 dias aquele povo debaixo daquele torrencial de água, ele poderia pensar qualquer coisa, mas certamente em algum instante eles pensaram assim, eu fui poupado. Eu fui poupado. Eu fui escolhido. Eu fui privilegiado. Os inimigos de Jesus não tiveram a oportunidade de tocar no corpo ressurreto de Jesus, mas os discípulos tiveram a oportunidade. Se Jesus falando atraía multidões e multidões, e todos diziam que ele era maravilhoso, grande, diferente dos escribas e fariseus, imagine Jesus glorificado, ressurreto, falando para um grupo seleto de pessoas, a unção, a glória que estava naquele lugar, naquelas aulas de Jesus. 40 dias dentro da arca. Nós estamos aqui pela efusão do Espírito Santo dentro de nós, dentro da arca, vendo as nuvens cair, e precisamos tomar consciência da escolha, do privilégio, da graça, que é um favor que nós não merecemos, e desse amor que resultou o sacrifício do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Precisamos entender essas coisas. – 370 dias, aproximadamente, até as águas baixarem. E eles puderem ter segurança. Mas quem foi que abriu a arca? O mesmo que fechou, por fora.
Irmãos, foi Deus que fechou a arca por fora, foi Deus que abriu a arca. Enquanto aqueles homens estavam na arca, alguém aqui já andou de barco? Já fez a travessia do ferry-boat? Já tentou ficar em pé e não conseguia porque o barco ia para lá e ia para cá? Já sentiu ânsia de vômito e botou tudo para fora? Nós somos bombardeados dentro da arca que é a igreja, com várias turbulências, tentando fazer com que nós nos precipitemos no mar e abandonemos o barco. Precisamos nos apegar nos textos bíblicos, onde Jesus diz assim: tem de bom ânimo, porque no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo. Precisamos nos apegar nos textos bíblicos que diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e o diabo vai fugir de vós. Precisamos nos apegar em textos que dizem que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. O leão não rugia, as águas não voavam, os bois não pastavam, os homens viviam balançando sem firmeza das rochas. Havia restrição de alimentos, porque ninguém sabia o dia que ia acabar. Fezes e dejetos, humanos e de animais, se acumulavam. Precisava de muito trabalho físico para manter aquele ambiente limpo, para tirar a insalubridade daquele local. Mas ninguém morreu. Isso é sinal de que todos conseguiram. No livro de Ezequiel, capítulo 1, versículo 10, está escrito assim: e a semelhança dos seus rostos era como o rosto de homem, e a mão direita, todos os quatro tinham o rosto de leão, e a mão esquerda, todos os quatro tinham o rosto de boi, e também o rosto de águia, todos os quatro. Os teólogos conseguiram, no estudo dos evangelhos, dos 4 evangélicos, trazer a seguinte interpretação do conteúdo do texto: que Mateus queria provar que Jesus Cristo era o Messias, o leão da tribo de Judá. Que Marcos, quando ele escreveu, ele queria provar que Jesus era o escravo, o servo, que veio nos servir, que alude ao boi, que tudo nele serve, nada dele, até o esterco do boi serve. Lucas quis mostrar a história de Jesus, a questão secular de Jesus Cristo. E ele mostra o Jesus homem. E João quis mostrar a deidade de Jesus Cristo. Aquele que vem do céu e aponta para a águia. E por que eu estou trazendo essa analogia? Porque dentro da igreja, o leão não ruge, a águia não voa, o boi não pasta, e o homem anda nas incertezas das correntezas do mar. E essa é a igreja. E as lutas que nós passamos aqui na terra, para continuar firme e para guerrear o propósito do Senhor na terra. Eu fiquei olhando assim: Jesus, por que o Senhor está me mostrando isso? E eu fiquei feliz com a forma. Quem tem aqui mais de 40 anos assistiu aquela série, né? O Túnel do Tempo. Alguém aqui, eu assisti, quem mais assistiu? Que o cara entrava num túnel e saía em outra cidade, em outro tempo, em outra era, e assim ele percorria o tempo romano, o tempo das cavernas. De repente ele estava no tempo da Idade Moderna, e assim ele entrava naquele túnel e saía
aonde o túnel decidia que ele iria sair. A arca chegou no Monte Ararat, e ali ficou. E Deus abriu as portas, e ali se começou de novo uma nova civilização a partir daquela família. Você entrou na igreja, e você entrou pela porta, e a Bíblia diz que Jesus é a porta do redil das ovelhas. E é interessante que no livro de Apocalipse, capítulo 4, versículo 1, essa eu quero que vocês abram a Bíblia para ler, para vocês gravarem isso. Olha o que está escrito assim, ó. Depois dessas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. Acabou o dilúvio, acabou o tempo da espera, e a porta da arca se abriu. Aquele que não se precipitou no mar, aquele que não se matou, não se suicidou, aquele que não abandonou o barco, vai ver essa porta se abrir. No livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 52, está escrito assim: no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. O homem, a águia, o boi, aleluia, nós seremos, o leão, nós seremos transformados. Porque muitos aqui têm cara de homem, mas têm coração de leão, é brabo. Muitos aqui têm prazer em servir. Muitos aqui são espertos demais, peçonhentos, aptos a matar qualquer presa que enxergar à distância, mas empatados de serem nocivos aos irmãos, por causa do código de ética do Espírito Santo em nossos corações, vai receber, quando a porta se abrir, que é Jesus Cristo, a transformação. Aleluia! E nós seremos glorificados. A criatura falha, que convive com seus erros, mas que ajudou Noé a construir a arca, e por isso foi convidado, vai ser transformada, se perseverar até o fim, se não se precipitar. Apocalipse capítulo 4, e depois dessas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que como de trombeta ouvira falar comigo, disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois dessas coisas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava assentado era na aparência semelhante a pedra de jaspe e sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono, e parecia semelhante a esmeralda. E ao redor do trono havia 24 tronos, e vi assentados sobre os tronos 24 anciões, vestidos de vestidos brancos, e tinham sobre as suas cabeças coroas de ouro, e do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Parece que você não está aqui, né? Mas você está aqui. E havia diante do trono como um mar de vidro, olha, semelhante ao cristal. Os peixes que estão no mar e não morreram, mesmo tendo dilúvio. E no meio do trono e ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos por diante e por detrás. Os 4 animais, irmãos. Um com cara de homem, um com cara de leão, um com cara de águia e um com cara de boi. Agora no mais unidos, porque eles podiam estar preparados, separados, porque agora o Espírito do Senhor estava dentro deles, e eles eram unidos no Espírito. A carne era diferente, mas ela foi glorificada, e todos ficaram a ter um só Espírito reinando no nosso coração. E haverá paz perene, e não haverá mais choro, nem rancor, nem dor, e Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Perseveremos, Senhor. E o primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo animal semelhante a um bezerro, e tinha o terceiro animal o rosto como de um homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. Agora a águia pode voar,
Oh, glória! Agora a águia pode voar. Irmãos, são tempos de glória que nos esperam se perseverarmos, Senhor. Se ficarmos firmes na rocha, se ajudarmos Noé a construir a arca, se ouvirmos a voz de Deus, se ficarmos cativos ao que Deus quer para a gente. E os 4 animais tinham cada um de per si 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansavam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era e que é e que há de vir. E quando os animais davam glória e honra e ações de graça aos que estava assentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciões prostravam-se diante do que estava assentado sobre o trono e adoravam o que vive para todo o sempre e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: digno és de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Estamos no momento dentro da arca. Jesus é a porta que nos permitiu entrar, mas também Ele é o túnel do sobrenatural, que vai nos arrebatar para ir morar no céu. E lá nós teremos a liberdade de vivermos cheios do Espírito. E a nossa adoração, não sei se você observou isso, mas observe, a nossa adoração vai compungir os 24 anciões a adorarem também. E com os 24 anciões, as milhares, miríades, milhões e milhões de anjos do céu, todos prostrados, adorando a Jesus Cristo, o Filho de Deus, o nosso Salvador. Por isso que o peixe não foi destruído, porque aponta para a igreja, para Jesus e para a obra da salvação. Alguém aqui ainda não fez uma confissão de fé, veio à frente do povo de Deus e disse: eu aceito Jesus como meu Senhor. Creio que Ele ressuscitou, morreu na cruz e ressuscitou dos mortos ao 3º dia. E que subiu aos céus, está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Porque parece muito diferente o esforço, né? Mas é esse esforço que Deus está cobrando de você agora, para colocar teu nome no livro da vida. E você, se não tivesse feito isso, vencia a minha timidez, vencia o pecado que te prende fora da arca e rompia com tudo isso, confiando em Jesus Cristo. Vamos ficar de pés. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo nome. A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos e o adoramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus
Deus eterno, sobre toda a terra e céu. Senhor, aí no céu o hino vai ser diferente, nós vamos cantar santo, santo, santo. É o Senhor Deus do universo, os céus e a terra proclamam a vossa glória. Nós vamos cantar um hino diferente, aí um hino novo, Senhor. Todos que estão aqui, eu te peço que o Senhor cele, Senhor, com o teu poder e a tua glória, para que eles não se afastem de ti. Sustentam o Senhor na caminhada, que o balançar das águas, que o rugido do leão, Pai, que a espreita das águias, que as chifradas do boi não tirem nós da paz e da comunhão contigo, em nome de Jesus. Que, em nome de Jesus, as sujeiras do mundo não venham nos afastar do Senhor. Sustenta-nos, Senhor, na arca. Oh, Pai, até que a porta se abra no céu. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Lembrando então aos irmãos, mais uma vez, que quinta-feira temos culto de consagração. Quarta, culto, quinta também. 19 horas. Próximo domingo, 8 da manhã, culto de primícias. E o nosso culto de Santa Ceia, às 18 horas. Amém? Segundo Coríntios 13, diz assim: procurem aperfeiçoar-se, consolem uns aos outros, tenham o mesmo modo de pensar, vivam em paz, e o Deus de amor e de paz estará com vocês. Amém? Vamos orar. Senhor, graças te damos por essa noite, que a tua palavra fale mais ao nosso coração. Glórias a ti, Jesus, pela tua obra na nossa vida. Glórias a ti, Jesus, porque o Senhor foi preparar morada e virá nos buscar. E nós temos a nossa morada com o Senhor. Glórias a ti, Jesus. No céu, na terra, debaixo da terra, silêncio. Não foi achado ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, digno de abrir o livro e desatar os selos. Mas eis que o Cordeiro de Deus, a raiz de Davi, o leão da tribo de Judá, aquele que foi morto, mas eis que vive pelos séculos dos séculos. Ele tomou o livro, desatou os selos e se abriu. Porque digno é o Cordeiro que foi morto, de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a força, todo o poder. Glórias a ti, Jesus. Tu és o nosso Senhor, Deus verdadeiro, Deus poderoso, Filho de Deus, o Altíssimo e nosso Salvador. Damos glórias a ti sempre, Jesus, sempre. Louvado seja o teu nome. Que a tua palavra fale mais conosco, Senhor, abrindo o nosso entendimento e dobrando nossos joelhos diante do Senhor, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão, a consolação do Espírito Santo esteja conosco, esteja com a nossa família e também com a igreja do Senhor em toda a terra, desde agora e para sempre. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Eu não conheço outra canção que lhe descreva em perfeição. Eu não conheço outra canção que lhe descreva em perfeição. Vamos dizer que Ele é santo, diga isso. Santo,
Santo, Deus poderoso, Santo, Santo, Deus poderoso, eu não conheço